Graça e paz, livres em Cristo, um bom dia para você, que Deus abençoe poderosamente a sua manhã. Nós estamos aqui mais uma vez para cumprir o nosso propósito, 42 dias de jejum e oração. E se você ainda não faz parte desse propósito, eu quero te convidar para que você clique no link aqui abaixo, na descrição do vídeo, e baixe o PDF com esse prospecto, com todas as informações necessárias para que você possa estar participando também, fazendo esse jejum, buscando ao Senhor por mais intimidade com Deus, amém? Quero te convidar nesse momento a juntos nós orarmos ao Senhor, pedindo a luz do Espírito Santo, clareza de Deus sobre o nosso entendimento quanto ao texto que nós vamos ler nessa manhã. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua presença e oramos ao Senhor, pedindo que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós e, Pai amado, que ao ser derramado sobre nós possamos compreender a Tua palavra, que haja luz no nosso entendimento para que possamos mudar o nosso comportamento e seguir a Tua vontade. Esse é o pedido que te fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. O texto que nós vamos ler nessa manhã é o texto de Apocalipse, capítulo 19, verso 11. Do verso 11 até o verso 16, e a palavra do Senhor Deus diz assim: Nisso vi os céus abertos e um cavalo branco diante de mim, e aquele que estava montado no cavalo chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele é aquele que julga e guerreia com justiça. Os olhos dele eram como labaredas de fogo, e na sua cabeça haviam muitas coroas. Na testa dele estava escrito um nome, e só ele sabia o seu significado. Verso 13 diz: Estava vestido com roupa mergulhada em sangue, e o título dele era Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos de linho mais fino, branco e limpo, seguiam-no montados em cavalos brancos. Da sua boca saía uma afiada espada para derrubar as nações. Ele as governou com uma vara de ferro e pisou o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto e na coxa dele estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, graças a Deus, queridos. Queridos, o texto que nós acabamos de ler aqui é uma descrição de João a respeito do Senhor Jesus, do poder e da autoridade que o nosso Senhor tem. O texto começa dizendo: Nisto vi os céus abertos e um cavalo branco diante de mim, e aquele que estava montado no cavalo chamava-se Fiel e Verdadeiro. Nós sabemos bem que esses são títulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel, Ele é verdadeiro. João aqui está descrevendo um cenário poderoso, e ele diz assim no segmento do texto: Ele é aquele que julga e guerreia com justiça. Nós precisamos compreender essa verdade. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem o poder e a autoridade para julgar e para guerrear com justiça. Então, isso deve trazer sobre nós uma consciência muito profunda e poderosa. Sabe, eu vejo, infelizmente, por falta de conhecimento, falta de entendimento, muitos crentes, no momento das suas lutas e dificuldades, gritando, clamando: Deus, faça justiça, faz justiça, às vezes numa briga de família, num problema, Deus faz justiça, e infelizmente não compreendem que a justiça de Deus é literalmente imparcial. Deus não olha para nós e diz assim: esses são meus filhos e quem está se levantando contra eles são ímpios, incrédulos, mundanos, seja quem for, está se levantando contra eles, então eles estão clamando por justiça. Eu vou ser justo, vou abençoá-los, vou ajudá-los e vou trazer condenação sobre aqueles que estão se levantando contra eles. Mas a grande realidade é que quando nós clamamos por justiça, nós estamos pedindo para que Deus faça com uma medida precisa, com que a balança da soberania dele, da justiça dele, da autoridade dele esteja extremamente equilibrada. E isso traz para nós também consequências, porque não existe problema unilateral, todo problema tem sua causa e efeito. Então, ao invés de nós vivermos naquele brado de Deus, faz justiça contra os meus inimigos, faz justiça contra aqueles que se levantam contra mim, nós deveríamos fazer o que Jesus nos ensinou. Nosso Cristo nos ensinou no seu Evangelho, dizendo que nós não devemos amaldiçoar aqueles que nos perseguem, mas nós devemos abençoar, devemos orar por eles. A palavra de Deus diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, para que eles, ao se converterem, através da nossa busca, do nosso clamor a Deus para a transformação deles, possam caminhar no mesmo caminho que nós. E assim, eles vão glorificar a Deus junto conosco. Então, o nosso dever,
Ao invés de ficar clamando, Deus, faz justiça contra os meus opositores, faz justiça contra... Não, Deus, tenha misericórdia, transforma-os, muda-os, Senhor, que eles entendam o Teu propósito, que caminhemos juntos debaixo da Tua vontade, que caminhemos pelo precioso caminho chamado Jesus Cristo. Você entendeu isso nessa manhã? O texto prossegue dizendo o seguinte: os olhos dele eram como chamas de fogo, como labaredas de fogo. Isso aqui é muito importante nós compreendermos também. Não existe pecado oculto aos olhos de Deus. Os olhos dele, os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo são como chamas de fogo. Não importa a mais escura noite, não importa as luzes apagadas, não importa que os olhos dos homens, das pessoas que nos observam estejam distantes de nós, os olhos do Senhor estão em todos os lugares e eles são como chamas de fogo. Não há nada que fique oculto, escondido aos olhos do nosso Deus. Por isso é que nós devemos ter um grande senso de temor e reverência, não só quando nós estamos no templo, não só quando nós estamos fazendo as coisas religiosas, mas nós devemos ter temor e reverência em todos os lugares, porque nós sabemos que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, todos. Não existe isso de, no meio do pecado, os olhos de Deus não estão. Não, os olhos de Deus estão para trazer juízo. Onde estão os pecadores, na roda dos escarnecedores, os olhos de Deus não estão vendo. Não, os olhos de Deus estão em todos os lugares, vendo todas as coisas, e são como chamas de fogo, nada fica oculto aos olhos do nosso Deus. Então, nós devemos ter temor e reverência em todos os lugares para com o nosso Senhor. Agora o texto prossegue dizendo o seguinte: os olhos dele eram como labaredas de fogo, e na sua cabeça haviam muitas coroas. Muitas coroas. E isso significa exatamente aquilo que nós vemos em muitos outros textos das Sagradas Escrituras. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sabe, quando no passado, nos tempos bíblicos, um rei dominava outro, ele tomava a coroa daquele rei, aquela coroa passava a ser dele. Então, quanto mais reinos aquele rei dominava, mais coroas ele tinha sobre a sua posse. E a Bíblia fala, João aqui descreve, que sobre a cabeça dele haviam muitas coroas, porque ele é, o nosso Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todas as coisas estão sob a autoridade dele. Todos os reinos, todas as nações, todos os povos, os poderosos da terra estão subjugados à autoridade do nosso Jesus. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará quando ele vier sobre a nuvem de glória, cercado dos seus anjos. O texto prossegue dizendo o seguinte no verso 13: estava vestido com roupas mergulhadas em sangue, e o título dele era Palavra de Deus. Você se lembra do que João escreveu no capítulo 1, no verso 1 do evangelho que ele escreveu acerca de Jesus? No princípio, ele era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio, Jesus era o verbo, e o verbo significa literalmente palavra. E aqui João está descrevendo que o título que ele carregava era Palavra de Deus. E as roupas dele foram mergulhadas em sangue. E isso aqui, João está descrevendo que ele viu o Cordeiro imolado, o Cordeiro de Deus, aquele, para que ficasse claro para João e para todos nós, que aquele que estava sentado sobre o cavalo, sobre o cavalo branco, ele era o mesmo Cristo Jesus, que foi crucificado e agora estava cheio de glória, poder e autoridade para reger e governar as nações da terra. E agora o verso 14 diz: os exércitos do céu, vestidos de linhos mais finos, brancos e limpos, seguiam-no montados em cavalos. Isso aqui é interessante nós observarmos também à luz de Mateus capítulo 26, verso 53, que diz: você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? E esse texto de Mateus 26, verso 53, é quando Pedro está ali revoltado contra Judas, que está vindo ao encontro de Jesus, trazendo a guarda pretoriana, trazendo ali o sumo sacerdote para poder levar Jesus Cristo preso. Então, quando Pedro quer se posicionar como opositor, quando Pedro vai e desfere o golpe contra Malco, Jesus deixa essa declaração bem clara para Pedro e para todos nós. Ele tinha o poder e a autoridade para pedir ao Pai, e o Pai enviaria 12 legiões de anjos. Você sabe quantos são uma legião de anjo? Uma legião é representada por 6.000 anjos. Então 12 legiões são 72.000 anjos que Deus podia mandar para Jesus ali naquele exato momento.
Sabe o que um anjo só é capaz de fazer? Devastar toda a terra, se Deus assim mandar. Um anjo só. E Jesus falou, eu poderia pedir, e o Pai enviaria 72 mil anjos para me defender nesse momento. Mas Jesus sabia que aquele não era o momento de pedir ao Pai que enviasse anjos para o defender. Era o momento dele se submeter à vontade do Pai, tomar a cruz e seguir a vontade do Pai. Era o momento dele passar pela provação, pela luta, pela dor. E não pedir, Pai, me tira da dor, me tira da luta, me tira do sofrimento, me tira dessa prova. Porque Jesus sabia que a luta, a dor, a prova, o sofrimento faziam parte do propósito de Deus. E Jesus nunca foi daquele tipo de crente que quer o alívio do Pai. Ele sempre queria a vontade plena do Pai. Ele queria que o propósito do Pai se cumprisse. E o milagre de Deus se cumpriu no nosso glorioso Jesus Cristo, pelo fato dele ser obediente até a morte e morte de cruz. Ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Por isso o Pai às vezes permite que nós passemos por dores, permite que nós passemos por dificuldades, por lutas, por provações. E mesmo quando clamamos e pedimos, Pai, envia o alívio, envia o socorro, Deus não envia no momento que nós queremos, porque existe um propósito maior para tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então agora você precisa tomar posse dessa palavra e confiar. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Independente do que você está enfrentando, o propósito de Deus, que é estabelecido soberanamente, vai se cumprir na sua vida, desde que você se mantenha em obediência à vontade dele. E o texto prossegue dizendo, no verso 16, no manto e na coxa dele estava escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Deus, esse é o nosso irmão amado. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele governa soberanamente sobre todas as coisas, e o poder e a autoridade lhe foram dados pela palavra do Pai, pela ordem do Pai, porque ele foi fiel, ele cumpriu a vontade do Pai. Então faça você a mesma coisa, cumpra a vontade do Pai, clame pela misericórdia de Deus na vida daqueles que se levantam contra você, porque Jesus, quando estava sendo humilhado pelos seus opositores, ele não clamou por justiça, ele clamou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Que nós possamos tomar como lição tudo que nós aprendemos aqui nessa manhã e praticar em nossa vida, para a glória do nosso Senhor. Não seja apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus. Vamos orar nesse momento agradecendo ao Senhor por essa palavra. Feche seus olhos, oremos ao Pai. Pai Santo, te damos graças por essa palavra, Pai, pelos ensinamentos que o Senhor nos deu aqui nessa manhã. A cada devocional, o Senhor tem nos ensinado coisas profundas e preciosas. Pai amado, toma a nossa vida por Tuas mãos. Que essa palavra traga transformação no nosso ser, no nosso caráter, no nosso entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor dê, Pai amado, te pedimos um dia abençoado para cada um dos seus filhos e filhas. Como ministro do Evangelho, pela misericórdia que me foi conferida, eu peço ao Senhor, abençoa o dia dos seus filhos e filhas. Em nome de Jesus, esse é o pedido que te fazemos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Deus te abençoe.